Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou repetir: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ok? Amém? O nosso Deus já nos abençoou. Nós já temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que chegou aqui nesse local, você já está sendo abençoado por Deus. Deus já está trazendo uma resposta na tua vida. Porém, eu quero fazer uma pergunta especial para você. A quem pertencem as riquezas? Onde está ou onde estão as riquezas desta terra? Normalmente, quando se fala em riqueza, você já lembra logo, ou já se lembra de que existem, pelo menos, a nível mundial, segundo uma organização, um relatório de uma organização chamada Oxfam, se não me falha a memória, é esse o nome. Ela fez uma pesquisa, e a nível mundial, 1%, vejam vocês, apenas 1% da população ela tem riqueza, né? 1%. A palavra, a história, o texto fala que a metade da riqueza mundial pertence, segundo essa empresa, 1% da população. Será que isso aí é uma coisa que agradaria a Deus, ou está agradando a Deus? 1% da população mundial está com o quê? Com a riqueza desse nosso planeta. Então, o relatório revela ainda que 7 em cada 10 pessoas vivem em países onde a desigualdade econômica está se agravando a cada dia. Olha só que coisa impressionante: 7 em cada 10 pessoas vivem em países onde as desigualdades econômicas se agravaram nos últimos 30 anos. É muito forte, é intenso. Além de sublinhar que a soma da fortuna das 35 pessoas mais ricas do mundo é equivalente à riqueza da metade mais pobre da população. Então você faz uma pergunta a si mesmo e diz: poxa vida, mas por que essas coisas acontecem? Por que é dessa forma? O porquê que somente 1%, né, da população ou da riqueza mundial faz parte de um grupo tão pequeno? Aí vem a questão que você vai começar a entender a partir de hoje. Por que a maioria das pessoas ficam ricas e outras não ficam ricas? Onde está o erro? Qual é o problema? E aí, pesquisando e buscando aqui conhecimentos para que vocês hoje pudessem aprender um pouco sobre essa situação, eu entendi que há um grande número, ou a maioria das pessoas hoje, elas perdem tempo em coisas que não trazem uma resposta financeira para a vida deles. Por exemplo, quanto tempo passa uma pessoa assistindo televisão, na frente de uma novela, de um filme? Ou você, por exemplo, você que está aqui hoje, quanto tempo você gasta na frente da televisão? Você já parou para pensar quantas horas, às vezes, você fica na frente de um computador? Por exemplo, ali, olha, nós estamos vivendo um tempo do futebol. Às vezes as pessoas passam horas assistindo jogos e mais jogos, e esquecem que jogos são bons para o entretenimento. Mas será que não está tirando o tempo de muitas pessoas que poderiam estar produzindo nesse tempo? Sim ou não? Quanto tempo você gasta, por exemplo, na frente de um computador, na academia, nas redes sociais? Será que esse tempo que nós gastamos na frente da televisão, assistindo filmes, jogos, ele está trazendo para você uma resposta financeira que venha te dar satisfação? Aí vem a questão: como pode um número de pessoas tão pequeno ser detentores de tanto dinheiro?
Será que essas pessoas que têm hoje tanto dinheiro, elas perdem tanto tempo na frente de uma televisão, na frente de um assistindo, digamos assim, um jogo, ou na rede social? É de se pensar, não é verdade? Você tem pensado nisso? Você tem analisado sobre isso? Hein? Tem? Quanto tempo você gasta na frente da televisão? Então, quando você olha para esta situação, você deixa de perceber uma coisa importante. O nosso mundo, o mundo empresarial, o mundo que nós vivemos, ele é muito competitivo. Então você não pode perder tempo, porque o tempo que você está perdendo aqui, o mundo, ele está te atropelando. Se você não entrar nessa competitividade, você fica para trás. E aí você fala, mas por que fulano conseguiu? Por que Beltrano conquistou? Por que ele alcançou tais patamares? Porque ele não parou no tempo para ficar perdendo ali em situações que não trazem benefício para a vida dele. Não é verdade? Outra coisa importante que eu quero ressaltar para você que está aqui hoje: se você quiser realmente ser próspero, alcançar prosperidade, você precisa entrar nessa competição. Você tem que envolver, você tem que ir mergulhar, você tem que ir lá dentro, no profundo, correr atrás, se informar, buscar conhecimento. E quando você fala de conhecimento, uma coisa que é importante é que precisa-se ser diferente. Se você quiser abrir uma empresa hoje, por exemplo, você tem que ser diferente daquilo que você faz, diferente principalmente dos outros, ou melhor do que eles. Então, se você ficar na frente de um computador, na frente de uma televisão, assistindo novela, você não vai conseguir alcançar esse patamar que Deus, na verdade, gostaria para a tua vida. Se você perder esse tempo com essas coisas fúteis, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus planejou para você desde a fundação do mundo. Aí vem a pergunta: como é que eu posso questionar? Como é que eu posso reclamar se, na verdade, eu não estou fazendo justo por merecer aquilo que de fato é meu por direito? Agora, uma coisa que me chama a atenção é que nesse mundo dos negócios, quando uma pessoa se lança para esse desenvolvimento, ou o desenvolvimento de uma atividade, eu não sei qual que é, existem tantas, a primeira coisa que você precisa fazer na tua vida é o quê? É buscar motivação. Para você se lançar em qualquer coisa nesse mundo competitivo, você precisa buscar motivação. E a motivação vem através de dois fatores importantes. Primeiro, a fé. Você tem que crer, você tem que confiar, acreditar naquilo que você vai fazer. Porque, na verdade, muitas pessoas que tiveram situações no passado, elas ficaram desmotivadas pelos fracassos que tiveram. Mas, na verdade, o fracasso que ela teve vai motivá-la a conquistar algo maior para a vida dela. Diga para quem está do lado assim: ó, aquele fracasso que você teve lá atrás, não foi para te desanimar, não foi para fazer você abandonar o barco, mas para você tirar experiências e entrar numa competição preparado para ganhar aquilo pela qual você vai empreender. Então, amados, olha que coisa interessante aqui. A primeira coisa que eu aprendi em toda e qualquer situação, para você abrir um negócio, para você começar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é verificar a aceitação daquilo que você vai fazer. Está entendendo, sim ou não? Eu vou abrir um negócio. Peraí, mas eu vou abrir um negócio. Como é que eu posso abrir um negócio de qualquer forma? Você que tem pretensões, eu sei que tem. Ah, pastor, eu quero fazer tal coisa. Antes de você fazer isso, você tem que verificar o quê? A aceitação daquilo que você vai vender ou você vai produzir. Será que isso vai ser bem aceito? Será que o que eu vou fazer vai ser bem aceito no mercado? Não é assim que a gente tem que fazer? Você vai fazer uma coisa de qualquer maneira, e se não for aceito? Você vai perder dinheiro, vai perder tempo. E é o que muitas pessoas hoje, desesperadas, quando elas estão aflitas, elas se lançam de qualquer jeito, sem planejamento, sem fazer uma pesquisa prévia, e com isso eles vão indo de mal a pior. Outra coisa que eu queria compartilhar com você é o seguinte: existem pelo menos umas 5 fontes de vantagem competitivas para você começar um negócio. A primeira delas é o quê? Ter um produto mais bem feito no mercado. Você tem que comprar um produto bom, né? E ser capaz de proporcionar um serviço superior ao do cliente, ou da pessoa que vai competir com você. E uma coisa importante, quando vocês fazem algo, e eu estava meditando esses dias,
eu vou vender um produto, ou eu vou fazer marketing de um produto. Eu não posso fazer um marketing maior do que aquilo que eu vou oferecer. Se você fizer marketing mais elevado do que você oferece, quando o cliente chegar, ele vai falar assim: poxa vida, eu pensei que era uma coisa, não é. E aí você vai passar vergonha. Ele vai comprar uma vez só, talvez nem compre, porque ele chegou naquele local esperando alcançar algo ou comprar uma coisa que faria uma grande diferença, e o produto é inferior àquilo que ele apresenta. Olha que coisa interessante aqui que a palavra fala. É importante também você ter um custo do seu produto mais inferior do que o seu concorrente. Terceira coisa, está em uma localização geográfica mais conveniente. Às vezes você abre vou abrir aqui que está bom. Não, precisa ver se é bom o lugar. Ter uma tecnologia patenteada, que é a característica, estilo mais atraente para o comprador. Outro dia nós fomos numa empresa, eu e a minha esposa, e quando eu cheguei naquele lugar, eu falei: poxa, que lindo negócio, tudo na tecnologia, tudo bem feito, tudo certinho, as mesas, tudo organizado. E de repente eu fui procurar um produto, achei o produto, mas eu precisei esperar pelo menos 30 minutos para eu ser atendido, porque as mesas dos vendedores estavam ocupadas com alguém que ia comprar muito mais produtos do que eu. E por causa da informatização e o estilo de trabalho, eu tive que ficar esperando para comprar uma peça mais de meia hora, até o ponto de eu falar assim: não quero mais, porque eu estou perdendo muito tempo para comprar um produto só, dentro de uma grande loja, sofisticada. Então você precisa fazer o quê? Você precisa entender que o cliente, hoje em dia, ele quer comodidade, ele quer praticidade, ele quer rapidez, e você tem que ter a estrutura preparada, montada para dar um bom atendimento. Caso contrário, vai acontecer o quê? Perdas. Você vai perder dinheiro, você vai investir uma fortuna em uma grande organização e não vai ter suporte para atender, às vezes, os pequenos consumidores. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Então o que eu queria falar para vocês é isso: o local, espaço físico adequado, visibilidade do negócio proposto, nome da marca muito bem conhecido. Por exemplo, nós estamos lançando uma marca chamada MBE, Motivação Bíblica Empresarial. Ela tem que ficar conhecida. Se ela não se tornar conhecida, o que vai acontecer? Ninguém vai aparecer. Tem que fazer um trabalho forte, uma boa divulgação, não é verdade? Para que as pessoas eu vou lá ver o que é isso, o que está acontecendo naquele auditório, o que está acontecendo naquela sala, naquela empresa. Eu quero saber o que está acontecendo naquela reunião. E quando a pessoa chegar aqui, eu preciso oferecer para ela algo que vai impactar o coração dela, e ela vai ficar feliz da vida com aquilo que foi apresentado. Por exemplo, um bom louvor, né? Um louvor muito bom, que é o caso do Alvimar Fábio. Tem aqui uma bela abertura, tem ali as pessoas que chegam, uma boa palavra, e nós vamos aprimorando isso a cada dia aqui no nosso trabalho. Então, é preciso ter todas estas características. A empresa ou o seu empreendimento precisa ter, em verdade, todas essas características para que você seja bem sucedido. Olha para quem está do teu lado assim e fala assim: olha, se você quiser ser próspero, você precisa de fato entrar nessa competitividade para que você seja bem sucedido naquilo que você empreender. Quantos querem ser empreendedores aqui? Deixa eu ver. Então começa a analisar esses pontos, né? Começa a analisar pormenorizadamente falando esses pontos que nós estamos apresentando para você. Localização, o produto é bom, o marketing que você vai fazer é um marketing que vai ser a nível daquilo que você vai oferecer, que você vai vender, né? A forma que você vai atender os seus clientes vai ter uma agilidade, né? Vai ser hábil, rápido, para que ele tenha uma comodidade, que ele se sinta confortável e que ele possa comprar muito mais daquilo que você pretende vender. Agora, quando você fala em competitividade, e aí vem a questão espiritual, eu conheço muitos empresários que, num certo momento da sua projeção, da sua caminhada, ele encontra dificuldades. Existem muitos empresários que têm dificuldade. Essa semana mesmo a semana passada eu estive como um empresário muito bem sucedido, mas estava passando por uma situação dramática na empresa, na vida financeira dele. E aí vem a questão: o que tem que ser feito? Depois de tudo isso, tudo feito, e surgiu uma dificuldade,
O que você vai fazer? Você vai abrir o bico, como na última vez? Você vai desesperar? Você vai falar assim, não dá mesmo, está complicado, o momento está difícil, eu desisto, eu estou batendo em ferro frio, o que eu vou fazer? Existem, segundo a palavra de Deus, alguns obstáculos que surgem no decorrer da nossa caminhada, e esses obstáculos são provenientes do mundo espiritual, das coisas que a gente não vê. E quando você encontra uma situação como essa, quando começa a vir a insatisfação daquilo que você faz, você está desgostoso com o que está fazendo, às vezes a produção não está sendo aquilo que você imaginava, e você fez tudo certinho, mas está dando errado. Talvez você entrou aqui hoje e disse, meu Deus, o que eu tenho feito errado? Eu tenho batido em ferro frio, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho investido, eu tenho procurado uma forma de fazer a minha empresa crescer, mas não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo motivação para alcançar aquilo que eu tenho vontade, mas não estou conseguindo. Aí é a hora que entra o que, amados? A sua fé, a fé em Deus. Porque no começo da nossa palestra, eu falei para vocês assim, de quem pertence a riqueza. E no decorrer da nossa palestra foi relacionado, foi falado que a riqueza pertence 1% da população mundial. Os demais vivem numa situação caótica, com dificuldades, ou vivendo uma vida mediana aí, né, dentro desse campo financeiro pela qual nós vivemos. Então, quando você olha para a parte material, você fala assim, poxa, só tem alguns milionários na terra, mas na verdade o dono da riqueza é Deus. A palavra de Deus diz que há riquezas que Deus não deu para ninguém. Existem riquezas, Silvana, que Deus ainda está guardada com Ele está ali quietinho, está guardadinho, escondido. E olha o que está escrito no livro de Isaías 45, versículo 3. Diz assim a palavra, eu dar-te-ei os tesouros escondidos. Então, peraí, eu achava que a situação estava complicada para mim, que só uns têm riqueza. Irmão, a maior riqueza está na mão de Deus. E Deus, Ele guarda essas riquezas para revelar aqueles que têm fé, aqueles que buscam. E diz que as riquezas encobertas não foram feitas para ficar encobertas a vida inteira. Diga para quem está do teu lado, as riquezas que estão encobertas, segundo o que eu entendo na palavra de Deus, não estão encobertas para ficar lá para sempre, mas para ser derramada na vida daqueles que amam a Deus. Ele fala para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem você é. E você precisa tomar posse dessa riqueza pela qual a Bíblia diz que tem para cada um de nós. Mas aí vem aquela questão, mas como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu posso alcançar essa riqueza se ela está escondida? Ou na mão de alguns? Aí eu pesquisei, Fábio, e cheguei a uma conclusão de que algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia, eles conseguiram descobrir o segredo dessa riqueza. Eles conseguiram descobrir a forma, ou de qual maneira, ou de que maneira eles conseguiram abrir o coração de Deus para que Deus os abençoasse. Aí você me pergunta, mas como é? Me conta, me diga como é que foi como é que ele descobriu isso? Se vocês olharem bem, Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, a palavra de Deus revela que Gênesis capítulo de número 12, vamos abrir aqui com calma, 12, versículo, Gênesis 26, verso 12, desculpa, olha só o que aconteceu aqui. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Alvimar, a palavra fala que havia um tempo terrível na vida de Isaque. Isaque era o filho de um homem próspero, o pai dele era Abraão, Isaque e logo depois veio Jacó. Abraão era um homem rico, e o filho dele era herdeiro da riqueza do pai. Mas em um determinado momento, naquela caminhada pelo deserto, levando os gados, ele enfrentou uma dificuldade muito grande. Ele enfrentou barreira. Talvez você tenha enfrentado essas dificuldades, talvez você tenha enfrentado esses problemas na sua caminhada, na sua vida, talvez na sua empresa, nos seus negócios. Chega um momento e fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A Bíblia fala que houve um tempo de seca e de dificuldade. E aí diz a palavra de Deus que naquele momento ali,
Deus começou a trabalhar de uma forma toda especial na vida de Isaac, de tal maneira que ele começa a mover planos. Diga para quem está do teu lado: quando você faz aquilo que Deus te orienta, que direciona para você fazer, Deus começa a trabalhar em prol da sua vida e daquilo que você tem empreendido. Quando você começa a fazer aquilo que Deus revela dentro da palavra, diz a Bíblia que Deus começa a transferir a riqueza para você. E olha que coisa interessante, diz a palavra que Isaac recebeu a riqueza de Abimeleque. Quando você tiver a oportunidade, estuda sobre Abimeleque, estuda sobre a história de Isaac. Isaac estava no deserto, passando dificuldade ali naquele momento terrível, quando de repente ele falou: eu vou semear, eu vou fazer meu papel. Começou a fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. O interessante é que no meio de toda aquela situação, Deus deu a Isaac a riqueza do rei Abimeleque, o rei daquela época. Ele transferiu a riqueza. E aí depois você vai ver que enquanto a fome veio sobre a terra, Isaac falou assim: não, eu não vou ficar parado, eu não posso ficar acomodado, eu preciso fazer alguma coisa. Diga para quem está do teu lado assim: ó, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parado, porque Deus tem algo grande para realizar na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para a glória de Deus. Diga graças a Deus, e pode aplaudir o Senhor, porque Ele está conosco aqui, dizendo assim: ó, eu é que te motivo, te conduzo e te abençoo, louvado seja o nome dEle. Amados, a Bíblia revela segredos, e ela nos motiva. Quando você vê que Deus deu a Isaac a riqueza do rei, no momento de fome sobre a terra, ele falou assim: não, é fome, está seco, está difícil, não tem problema não, eu vou plantar, eu vou fazer alguma coisa. E diz a Bíblia que ele prosperou durante todo aquele período de fome na região do Oriente Médio. Será que Deus não quer fazer isso na tua vida? Será que Deus não quer fazer na minha vida, na tua também? Tem a parte que cabe a Deus. A parte que nos cabe, nós fazemos, quer plantar, quer semear, quer batalhar. Está difícil, nossa, não estou aguentando mais, está uma sequidão, o negócio está feio, amado. Confia em Deus. Confia em Deus, porque Deus tem muito mais para te dar do que o deserto para tirar de você. O Deus que nós servimos, Ele é grande, e é isso que nos motiva. Tem problemas, tem cobra, tem serpente, tem escorpiões no deserto, tem a seca de vez em quando, tem. Mas o Deus que está sobre todas as coisas, Ele muda a tua história e te dá a vitória. O que você tem passado? O que você está precisando? Outra coisa que eu não pude deixar de analisar a nível da Bíblia foi que se Deus pode abençoar Isaac, quando havia fome, será que Ele não fará o mesmo com a gente? Será que Deus mudou? Será que Deus esqueceu de você? Não, porque quando nós olhamos lá atrás, no versículo de Isaías 45:3, diz que Ele te chama pelo teu nome. Então Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a sua dificuldade, Ele sabe as suas aflições, Ele sabe da tua angústia, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe que você tem batalhado, Ele sabe que você tem esforçado. Portanto, amado, glorifica esse Deus poderoso, porque se Ele te conhece, Ele sabe o que está passando, Ele quer que você só uma resposta, Ele quer que você só uma atitude, Ele precisa que você faça aquilo que você tem que fazer, que Ele não vai fazer. Semeia, ainda que for no deserto, todavia Ele vai te dar vitória, e a colheita vai ser abundante para a glória do Senhor. Diga graças a Deus, amém? Irmãos, você veio aqui hoje porque Deus tem algo grande para você. Você veio aqui hoje porque Deus tem algo especial para a tua vida. Começa a semear, não desanima não. Procura investir, faça aquilo que cabe a você fazer. E outra coisa também importante é que o segredo da riqueza de Isaac, sabe qual foi, Fábio? Foi a semeadura, querido. É a semeadura que faz a diferença. Aquilo que a gente semeia, se semear no lugar certo, se semear de forma correta, se semear dentro das diretrizes que foram dadas nessa noite, desde o início da nossa ministração, quando nós falamos sobre algumas coisas que precisam ser corrigidas, o tempo que você perde na televisão, o tempo que você perde nesse lugar ou naquele outro, você investe numa semeadura, ainda que a situação está desfavorável para você. Hoje eu passei por isso. Hoje eu e minha esposa passamos por isso. Ela falou assim: olha, nós precisamos fazer uma semeadura, correr atrás de alguns clientes potenciais que a gente não trabalhava mais com eles. E mas aquele cliente assim, quando nós chegamos no cliente, ele falou assim: rapaz, é de Deus, porque nós estamos falando de vocês hoje mesmo, e eu preciso disso, e aquilo. Assim, nosso Deus é poderoso. Se eu ficar em casa, se eu ficar parado, se eu ficar acomodado numa situação difícil, eu não conseguiria abrir mais uma cartela. Não é assim que fala? Não é isso?
mais uma clientela. E graças a Deus que abrimos 3 ou 4 hoje para a glória do nosso Deus. Amém? Quando você fala, é o que você vive. Se eu estou ensinando vocês essa palavra, esse estudo, é porque Deus quer direcionar na tua vida coisas que nós também vivenciamos. Quer ver uma coisa interessante, amado, que me chamou a atenção nessa tarde, e eu quero compartilhar com você, é que geralmente, quando nós podemos fazer as coisas, e as coisas vão muito bem, as pessoas não lembram de Deus, as pessoas não se preocupam com Deus. Está conquistando tudo, está fácil, né? Para que eu quero Deus? Mas Deus quer ser glorificado na sua vida, Deus quer ser exaltado. Então Ele espera. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é tardio para irar-se. E o que mais me chama a atenção é isso: Deus é paciente. Deus fica ali quietinho e fala: tá bom, meu filho, vai, eu estou feliz por você estar próspero, eu estou feliz por você estar contente, eu estou feliz porque você está vencendo, está conquistando, está alcançando tudo isso, porque Deus se alegra com a sua prosperidade. Diga para quem está do teu lado assim: Deus se alegra com a tua prosperidade. Deus fica feliz, Ele fica como um pai: meu filho está bem, está tranquilo, glória a Deus, meu filho está curtindo, está na boa, isso me alegra, me deixa feliz. Mas existem momentos que Deus quer ser glorificado, Deus quer ser lembrado, Deus quer se tornar notório na vida das pessoas.